Recebi uma notificação arbitral. Isso é golpe? Meu CPF foi notificado pela justiça arbitral. Pode ser golpe ou possíveis tentativas de golpe. Minha nossa, e agora? Você recebeu uma citação do Tribunal de Justiça arbitral. Será que eles podem penhorar seus bens, bloquear suas contas bancárias, te executar, cancelar seu CPF, CNH, pedir seu passaporte? Você é obrigado a pagar ou ir à audiência? É preciso ficar atento e informado e muita cautela para não cair em golpes digitais. Quer saber o que significa uma notificação da justiça arbitral? Olá você, estamos no canal E-Golpe Podcast. Sou Joios Ferreira, advogado. O único que alerta a população sobre os perigos dos golpes digitais e outras defraudações e com dicas para evitar cair em golpes. Como saber se você tem algum processo na justiça arbitral? Ao receber uma notificação arbitral por meio eletrônico, não se admire, mas desconfie. Desconfie sempre, pois há pessoas mal intencionadas usando esse meio legal de resolução de conflitos para aplicar golpes, utilizando-se de ameaças de todos os tipos para iludir você e aplicar golpes. Quando há um procedimento arbitral, a parte deve ser notificada, acionada. É a notificação que vai dar ciência sobre a existência de uma ação no nome da pessoa acionada. Arbitragem, esse desconhecido meio de solução de conflitos, é o assunto desse vídeo. De fato, a arbitragem não é conhecida pela maioria do público, das pessoas, mas existe e é lei. Lei de Arbitragem, número 9.307, de 1996, cuja função é resolver conflitos através da arbitragem, onde o responsável pelo julgamento da demanda é o árbitro e não um juiz de direito, de vez que ela não faz parte do poder judiciário. A justiça arbitral ou câmara arbitral é uma entidade de caráter privado, conforme diz a lei. Mas cumpre lembrar que a Câmara não decide no processo. Isso é função do árbitro designado ou dos árbitros. A arbitragem é um método de solução de conflitos contratuais, com decisão mais rápida, mais eficaz e mais bem especializada, sem a participação do poder judiciário. É uma alternativa extrajudicial. Mas a sentença arbitral possui a força e os mesmos efeitos de uma decisão realizada pelos tribunais do judiciário. A justiça arbitral é realizada dentro de uma câmara arbitral e não dentro de um tribunal de justiça. Como é da sabença de todos, nosso poder judiciário é moroso, demora muito para decidir um processo. Essa lentidão também se deve à absurda quantidade de processo em curso. Conforme o livro Regulação Financeira em Debate, volume 1, páginas 7 e 8, editora Lumiures Limitada, os autores Antônio José M. Porto e outros dizem, abre aspas, em dezembro de 2017 havia mais de 80 milhões de ações
tramitando nos 90 tribunais do país. Considerando que, naquele ano, a população brasileira somava 209 milhões de habitantes, conclui-se que havia, então, uma média de um processo judicial para cada 2,6 habitantes. Desses litígios, uma parcela significativa dizia respeito a temas relacionados ao sistema financeiro nacional e ao direito consumerista. De acordo com as pesquisas, os 100 maiores litigantes, publicada em 2012 pelo Conselho Nacional de Justiça, no setor público, federal, estadual e municipal, as instituições financeiras e a telefonia representavam aproximadamente 35,5% do total de processos ingressados entre 1º de janeiro e 31 de outubro de 2011, do Consolidado da Justiça Estadual, Federal e do Trabalho, sendo que, com relação ao total de processos ingressados de cada justiça, esse percentual quase atinge o patamar de 32,5% na Justiça Estadual, 93% na Justiça Federal e 5,5% na Justiça do Trabalho. Constatou-se, segundo a pesquisa CNJ, que em 2011, no âmbito da Justiça Estadual, as instituições financeiras ficaram em primeiro lugar dentre os setores que mais demandaram do Poder Judiciário, fecha aspas. Como se percebe, o nosso tema é a arbitragem. A cada 5 segundos, a Justiça brasileira recebe um novo processo. Esse número é assustador. Segundo dados da Associação dos Magistrados do Brasil, hoje são mais de 100 milhões de processos em andamento no nosso país. E desse total, mais de 40 milhões poderiam ser decididos de outra forma, fecha aspas, conforme o site IUS Brasil. Vem daí a importância da arbitragem ou câmara arbitral como um meio de resolução de conflitos. Assim, pode-se notar que a arbitragem tem vantagem também, em vez do judiciário, em vez da atuação do judiciário. Mas, afinal, o que vem a ser arbitragem ou câmara arbitral? Uma resposta bem esclarecedora do site Jus Brasil. Abre aspas. O que é arbitragem? A arbitragem é um método de resolução de conflitos, onde as partes definem que uma pessoa ou entidade privada irá solucionar o seu problema sem a participação do judiciário. Caracterizada pela informalidade, a arbitragem oferece decisões rápidas e especializadas para a solução de controvérsias. As vantagens frente ao judiciário são inúmeras. Prossegue o site. O que são câmaras de arbitragem? Câmaras de arbitragem são prestadoras de serviços que oferecem suporte para a realização da arbitragem e definem as regras a serem seguidas durante um procedimento arbitral. Fecha aspas. Qual procedimento para escolher a arbitragem para a resolução de seu conflito? Para que uma determinada questão seja resolvida por arbitragem, as partes podem fazer constar no contrato uma cláusula arbitral, prevendo que qualquer questão referente ao contrato será solucionada por arbitragem. Mas, se por qualquer motivo não constar essa cláusula no contrato, as partes podem firmar um compromisso escrito determinando que a questão será resolvida por arbitragem. A decisão arbitral tem validade?
Eis a pergunta. A função dos árbitros é ajudar as partes a chegarem num acordo. Mas, se não entrarem em acordo, o árbitro emite a decisão final, que é chamada sentença arbitral. E essa sentença tem força de sentença judicial. A sentença arbitral faz, às vezes, da sentença judicial. Mas, ao contrário da sentença judicial, ela é definitiva e não cabe recursos. Contudo, se não for cumprida espontaneamente, aí sim pode ser executada através do Poder Judiciário. Resumindo, a sentença, não tem a sentença, eu quero dizer, a Câmara de Arbitragem, não tem poder de obrigar você a comparecer em uma audiência, de executar o devedor ou penhorar, bloquear seus bens, contas bancárias ou documentos, CNH, CPF, etc. Conforme determinação do Código de Defesa do Consumidor, a arbitragem não pode ser imposta ao consumidor. Conforme o artigo 51, que reza: são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços, que vem agora o inciso 7º, que diz: determinem a utilização compulsória de arbitragem. Percebeu? É nula a cláusula que determinar compulsoriamente a arbitragem. Como se prevenir dos golpes? Pesquise e verifique se a notificação recebida é válida, legítima. Leia todos os documentos recebidos. Veja se possui assinatura. Se recebeu através de SMS ou e-mail, sem documentos anexados, entre em contato com o remetente para saber se a origem é verdadeira. É super indicado fazer uma pesquisa sobre a Câmara Arbitral que emitiu o documento, se a Câmara Arbitral que lhe enviou a notificação é confiável. Consulte o regulamento que rege a Câmara Arbitral, no caso das leis 9.377/96 e a de 13.129/2015, e os normativos do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, CONIMA, e pelo Conselho Nacional de Justiça. Verifique se o contrato, ora questionado, possui a cláusula arbitral ou possui o termo de compromisso, pois a arbitragem só pode ser utilizada se houver concordância expressa entre as duas partes. Se você não assinou um contrato com essa cláusula específica, a cláusula arbitral, ou algum termo de compromisso arbitral, poderá ser anulado. Verifique se a dívida está prescrita com mais de 5 anos da sua data de vencimento, que é a data em que deveria ter sido paga, mas não foi. Se já está prescrita, você não tem mais obrigação legal de pagá-la, pois não pode mais ser cobrado na justiça, mas tem a obrigação moral de pagar. Colocar seu nome no Serasa, SPC, ou protestar, ou no cartório de protesto de títulos, porque a dívida está prescrita, mas tem uma obrigação moral, contratual de efetivar o pagamento. Chegamos ao final de mais um vídeo sobre golpes digitais e outras defraudações. Esperamos que você tenha gostado deste conteúdo e que as informações desse vídeo tenham sido úteis para você. Se foi útil, deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Até o próximo vídeo sobre golpes e fraudes.